Como já foi dito, o nosso pastor está em férias e compete a nós, presbíteros, ao meio de harmonia. Eu estava com uma certa dificuldade, ficarei com o meu nome estranho. Lembrei que estamos no último dia do primeiro mês deste ano. E a realidade, para a maioria dos brasileiros, o ano da revolução, janeiro é o mês da escola de férias, escolares, férias de trabalho. Então, praticamente, a Assembleia não começa a sair. Eu costumo, nós, eu inclusive, de fazermos metas, planos, alvos para o aluno se decidir. Pensando nisso, eu aderi a essa ideia, trazer aos irmãos versículos bíblicos que vão nos ajudar muito mesmo neste novo ano. Desde médico, seguidos. Nada de fazer o nosso ser não. Nada de sua página 3. Seguir com o seu plano, com a vida, cada um propôs essa. Então, trouxe alguns versículos do bom, sabe, essa verdade. A fonte é o livro de Provérbios. Por que Provérbios? O livro de Provérbios, por muitos, era considerado um livro assim, apenas de citações, de ditados. Nada mais do que isso, um pouco mais do que isso. Mas também uma leitura mais apurada, uma leitura mais poderosa do Provérbios, nós vamos ver que é um livro que ele retrata a sabedoria hebraica e tem como tema principal o temor a Deus. Foi escrito pelo rei Salomão, em quase toda a verdade. Salomão viveu no ano 930, nas livros por aí, e foi considerado o homem mais sábio da humanidade. E quando escreveu o livro de Provérbios, quase todo, ele estava no auge da sua sabedoria. Este livro só foi organizado, pelo menos, pelo ano 700 a.C., no reinado de Esdras. Portanto, é um livro com quase 3.000 anos. Mas, os irmãos lerem, aqui vai pedir deles, não pode acrescentar a conversa. Pois quando ele está hoje, organizado ele retrata essa sabedoria na época e com esse espaço de 3.000 anos, ele é tão amigo como qualquer livro de hoje, e pode ser qualquer jornal de hoje. Então, qualquer nossa escolha de realidades é o livro da sabedoria. Vamos ver alguns versículos que podem nos ajudar neste novo lado pela graça de Deus, nós estamos começando. Capítulo 1, versículo 7, diz assim: para ser sábio é preciso primeiro entender a Deus os touros dos pés da sabedoria, e não temor
não é simplesmente ter medo de Deus. Temor aqui pode ser traduzido respeito, reverência, confiança, gratidão, honra e glória. Os comunistas do Antigo Testamento, eles, ao qualquer texto da lei, ao se prepararem uma palavra de Deus, aquelas palavras de Deus, nós não conseguimos já retribuir amém. Eles faziam o processo de purificação, trocavam a pena por uma especialmente para mim. Era apenas para receber a bênção de Deus, não era a reverência que eles tinham, não era o perdão que eles tinham. Então, temor a Deus é a base de problemas. Seria bom incluirmos os nossos votos, propósitos deste ano, temor a Deus, fazendo uma vontade de como estamos realmente reverenciando a Deus e passamos a fazer o bem. No versículo capítulo 3, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte: não abandone a verdade e a fidelidade, guarde-as sempre engravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Em nossos dias atuais, fidelidade e lealdade são ativos quase muito raros. Lealdade e fidelidade. Mas não é assim. Lealdade e fidelidade devem fazer parte do nosso dia a dia, de nosso programa. E isso pode apenas diferenciar pessoas que têm Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 4, diz assim: lembre que o Senhor nosso Deus é o único Deus, Ele é fiel, mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 20 gerações aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Eu valorizo bastante fidelidade e lealdade. Vamos ao capítulo 4, versículo 15. Diz assim: não faça versículos 14 e 15. Não vá para onde vão os maus, não sigam os deles, não façam o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se bem e passe por lá. Pode você desviar-se. O cristão não pode nem deve se alienar com alimentos. Não temos como, nem devemos fugir de alienar. Mas lembremos que Jesus nos o coração sacerdotal de Deus. Não pense no Espírito, mas nos guarde do mal. E assim deve ser a cristão. Não podemos nem devemos fazer, mas lembrar das palavras de Deus. Não peço Espírito, mas Espírito. No Salmo 1, versículo 1, diz assim: felizes ou na versativa, bem-aventurados os que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que são do culto consagrado. É também, então, a boa forma de estarmos evitando lugares, pessoas inconvenientes.
Vamos dar uma olhada para o capítulo 10, versículo 1. Diz: filhos pais não querem a ira do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza do seu. Esse versículo fala da obediência dos filhos dos pais. Vamos lembrar que a lei de Deus nos é o quinto mandamento. É o único dos 10 com promessa. Honra meu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que Deus te dá. Portanto, filhos, honrar os pais. Vamos adicionar não só pais, vamos lembrar os idosos, professores, pessoas que nosso relacionamento merecem todo respeito. Os irmãos devem ter muitos casos de pessoas que se escreveram na igreja. Eu diria na televisão, se você não viu também, possivelmente foram jogados. Uma aluna adolescente agrediu o professor, agrediu violentamente a professora, apenas porque a professora pediu que ela desligasse o celular na praça. A professora foi parar no hospital de dano violento. Então, esse versículo fala da obediência do versículo mais velho, deve ser os nossos projetos para isso. Vamos ao versículo 12, esse capítulo 10, diz assim: o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. O cristão não pode ter ódio no coração. Muito ao contrário, temos um amo dele para Deus para desenvolver o amor. Há um ditado que diz que só o amor não só aquele, só o amor. Na sua carta de Coríntios, capítulo 16, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que tudo que vocês fizerem seja feito com amor, porque o amor é o vínculo da felicidade. Capítulo 11, versículo 25. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Então, esse versículo nos convida a exercer a liberalidade, estar sempre prontos para ajudar. Lembrando que a ajuda não é só financeira, não. Há muitos modos de ajudar, muitos. Há um ditado secular que diz: ninguém é tão bom que não tenha nada a dar, e nem tão rico que não tenha nada a receber. Portanto, vale a pena também lembrar ajuda. O apóstolo Paulo disse em sua carta a Timóteo, sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Façam bem, sejam vivos em boas ações, sejam generosos e sejam sempre prontos para repartir com os outros o que vocês têm, porque mais bem é dar do que receber. No capítulo 12, versículo 19, temos o seguinte: a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Então, a mentira deve ser escondida totalmente pelo cristão, nos padecendo toda a nossa vida. Vamos lembrar que a mentira é a filha mais querida do Satanás.
Mas a mentira é mais querida do diabo. E quando Jesus apresentou assim, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém é mais. Então, a verdade é que eu quero saber. Não totalmente mentira. Mesmo aquela mentirinha de brinquedinho, tão comuns na nossa vida, devem ser afastadas, porque não é a internet. Em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, uma de suas discussões com os fariseus, Jesus disse assim: vocês são filhos do diabo e fazem o que o pai de vocês quer. Desde ele nasceu no mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu objetivo, pois é mentiroso, é o pai de todas as mentiras. E ele, no caminho de Jesus, diz assim: seja eu posso falar sim, sim, não, sai para Deus, sim, interessante. O que passa é Jesus não tem mais. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta delicada acalmou, mas a palavra dura aumenta a ira. Esse versículo nos chama de sensatez e autonomia, que são fundamentais no nosso dia a dia e até quando ligados às situações embaraçosas. Em Efésios 4, 5, Paulo dá as seguintes revelações: se você ficar irritado, não deixe que isso faça bem, e não fique erguido com raiva. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Portanto, esse sensatez e autonomia são indispensáveis ao cristão para não só mais feliz e poderoso, como uma provedora de vida. Capítulo 16, versículo 3 diz assim: peça a Deus que defenda os seus planos e eles darão certo. É um bom costume submeter tudo à apreciação de Deus. Possivelmente a gente pensa submeter a Deus naqueles nossos planos mais ambiciosos, maiores, planos de real importância. Não, a Bíblia diz tudo, até as pequenas coisas, as coisas mais simples, devem ser levadas ao conhecimento e à perfeição de Deus. Portanto, entregar ao Senhor, como diz o Salmo 57, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Capítulo 16, versículo 5, diz assim: o Senhor é poderoso, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Portanto, orgulho é uma coisa que deve ser abandonada, não só deste ano, mas a vida dos demais. A Bíblia nos relata graves castigos de pessoas poderosas. Lembra-se do rei Nabucodonosor? O rei Nabucodonosor produziu qualquer coisa da Babilônia. Babilônia veio o rei Estéril. Passou vários anos
olhando cara, olhando na estribaria, como um animal. Também a Bíblia retratou um rei orgulhoso, disse: minha propriedade produziu abundantemente, agora vamos caçar, tudo que eu quero. Então, aparados, esta noite de algo, eu tenho parado para pensar. Orgulho não é uma criatura nascida, mas também pessoas ouvintes foram perdoadas do pecado. Temos para mim, cometeu o pecado muito grave, e quando foi repreendido pelo profeta, humildemente aceitou a repreensão e foi liberado a escolher esses castigos. Ele está, quer ser castigado ele mesmo, porque o povo não vai pagar. Humildade total e absoluta. Portanto, humildade deve ser também cultuada, cultivada por nós, pessoas. Capítulo 20, versículo 25. O 25 diz assim: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá sair depois. Não se deve prometer a Deus aquilo que a gente está totalmente disposto a cumprir. É como às vezes muitos cursos, ou até uma hora de janeiro, o capítulo prometemos a Deus alguma coisa que eu esqueci. Então, lembrar, prometer a Deus aquilo que você pode cumprir. Lá em Salmos 50, versículo 14, diz assim: e agrade todo de vocês seja o sacrifício que oferece a Deus, e que vocês deem a Deus, ao Deus não disse tudo aquilo que prometeu. Portanto, promessa a Deus deve ser cumprida integralmente, não apenas passagem de emoção, qualquer coisa desse tipo. Já estamos terminando. No capítulo 22, versículo 6, diz assim: o fruto é a criança no caminho que deve andar, e a grande vida não se desviará. Esse versículo é apenas para pais e crianças? Não. A educação do passamento vai muito longe. Mas é bom lembrar que a criança educada, principalmente os sagrados mínimos, era muito mais sensibilidade de ser condição que é ela distanciada pelos outros pais. E, infelizmente, nós também reconhecemos, muitas vezes, a negligenciamos nossa educação dos nossos filhos. Eu peço aos irmãos para edição da eu fui educado nos anos atrás, para orientar nas adolescentes. Todos os livros da igreja, de presbíteros, de diáconos, de médicos. E sabia bem das diferenças. Na primeira aula, eu tive uma ideia de que vocês sabem os nomes dos meus apóstolos.
Não que isso seja tão importante, mas é o início. Foi bom confessar isso. Os 12 apóstolos foram ensinados pelos lados, os mais possíveis. Pedro, não. Agora, apareceram nomes aqui, Samuel, que se colocou no mesmo lugar. Então, esse elite, é claro que não é isso, mas se todos aqueles adolescentes estavam realmente vendo ou ouvindo. Então, eu fiquei, bom, vamos ser essa lá, bem do princípio, estava em férias, e assim foi erros. Mas, aí já me corrigiu isso. Filhos nossos, nós temos escapando, saindo, se protegem do meio. Esse versículo da palavra. Se é isso aqui, vamos pensar isso. Lá em Efésios, 16, versículo 4, o apóstolo Paulo dá essa tentação. Mas não traga seus filhos de direitos, pelo contrário, vocês devem chegar à disciplina e ensinamento dos santos. Disciplina e ensinamento dos santos. Faça igual, meus irmãos, eu trouxe a vocês também a chave de Provérbios. Não pode voltar de outros aqui, mas lendo um pouco mais devagar, mais atenção. Eu descobri que é muito importante. Recomendo que o nosso ler, vamos gostar da cena um pouquinho. São apenas 38 capítulos, com 899 versículos. Faltou 5 da nossa. Mas a leitura boa, os irmãos vão discutir coisas muito importantes. Esses Jesus, está pensando alguns falaram na Chile. Mas vocês vão discutir coisas, vão falar muitas coisas, vão gostar. Eu acho que merece ser. É o livro da sabedoria. E merece mais atenção que ele gosta. Queira Deus abençoar, foi o dessa noite para nós. E esperamos que Deus em nós seremos as coisas mais estão comuns. Então, existe na sua terra. Deus abençoe. Amém.